Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Cá estamos, de volta ao nosso ITK Comenta. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Comenta é um quadro que nós temos às terças-feiras, às 19h, onde nós respondemos algumas perguntas, falamos sobre alguns temas que vocês trazem, batemos um papo descontraído. Muito bom encontrá-los nesse nosso 2024 de TK Comentas. Vamos ver se a Carla e o Rafa já estão aqui. Boa noite, bem-vindos. Estamos de volta. Estamos aqui de volta. Boa noite, meninos, boa noite a todos, bem-vindos à nossa retomada. Nossa retomada. ITK Comenta a retomada. A retomada, muito bom estar aqui hoje. Eu esqueci de passar o bastão para você, né? Hoje? Não é? Mas então que bom que você não passou, que então eu não vou fazer, vou descansar, você vai fazer. Estou passando agora, tem muitas testemunhas aqui, ó. Carla, pronta, meu querido, estou pronta. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Bom, essa aqui. Tem um filho por adoção. Acho importante constelar a partir de quantos anos? Vamos deixar para Carlota responder. Desculpa, eu tenho um filho para adoção, é isso? Um filho por adoção. Por adoção. Você quer falar, Bruno? Não, pode ir. Quer começar? Pode começar. Quando a gente fala, eu adotei uma criança, a principal coisa que a gente deve olhar nesse momento é qual foi a intenção, qual foi o objetivo. Quando a gente faz a adoção em prol da criança, o melhor sempre vai acontecer. Quando a gente faz a adoção em benefício próprio para nós e não pela criança, quando a gente exclui a questão da criança, exclui a pessoa que está sendo adotada, né, que vai se tornar uma pessoa adulta, eu adoto só porque eu quero ter um filho, eu quero ter uma criança, eu não estou conseguindo, então eu quero adotar essa criança, e eu deixo de olhar para tudo que aquela criança traz e representa. Então, eu não olho para a criança, eu olho só para o meu desejo, para a minha necessidade. Se eu olho só para o meu desejo, para a minha necessidade, satisfazer algo meu, é ter um caminho mais difícil. Mas se você olha para a adoção e olhando para a criança, para as necessidades da criança, se você olha para a individualidade daquela criança, a tendência é essa adoção dar muito certo. E a gente acompanha muitos casos que são bons, que não tem nenhum problema. O que precisa ficar claro no seu coração é que você é a mãe que está cuidando, que está criando, que está ajudando essa criança a seguir a vida. Mas, além de você, ela tem uma mãe e um pai que a geraram, né? Nós precisamos dar lugar no nosso coração e no coração dessa criança para que ela olhe para essa mãe e para este pai que a geraram. E a forma como eu gosto de trabalhar isso em consultório basta você olhar dentro do seu coração, sentir no seu coração o que essa mulher que não pôde continuar com essa criança,
como ela de alguma forma colaborou para a alegria que você tem hoje. Quando você cuida, quando você cria, quando você apoia essa criança. Porque não foi possível para ela, é possível para você. Então você vai ver os primeiros lentinhos, você vai ver a primeira leiturinha do livrinho, você vai ver os primeiros passos, você vai estar na formatura, você vai estar no casamento, você vai passar por tanta coisa boa que ela não pôde passar. Então o seu coração tem que ter um lugar de gratidão pelos pais biológicos dessa criança, porque não foi possível para eles, então é possível para mim. Se a gente coloca no nosso coração uma briga, algo do tipo, não, eu não quero nunca que ele conheça, não quero nunca que ele saiba, eu não vou permitir que ele conviva com essa mãe e com esse pai, porque eu tenho medo que ele me ame menos, isso vai causar uma dor muito profunda. Porque a criança, no fundo da alma da criança, ela ama profundamente o pai e a mãe biológico dela. E ela ama profundamente o pai e a mãe que a criam. Esse pai e a mãe que a criam dão a ela a possibilidade de estar na vida, de estar presente na vida. E o pai e a mãe que a geraram deram a ela a possibilidade de estar presente na vida. Então, tem que ter lugar na vida dessa criança para os dois casais. Se você tiver só isso na sua cabeça, eu vou dar um lugar, eu vou permitir que meu filho ame os pais biológicos e amem a mim e a meu marido, a adoção vai dar muito certo. Então, só tenha isso na sua cabeça. Essa criança precisa ter o direito de amar o pai e a mãe que a geraram e amar o pai e a mãe que a permitiram continuar na vida. Tá bom? Eu vou só, porque você perguntou, né? Tem um filho para adoção, acho importante constelar. Só a Carol também pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas a constelação, né? Ela não vai mostrar a adoção, ela vai mostrar o sistema daquela pessoa. E o sistema daquela pessoa são os pais biológicos, né? Então, eu acho que isso é importante também tá claro no momento que você for tomar uma decisão no sentido de constelar, né? E sempre é importante, às vezes é uma pergunta que chega, acho que a Carla aprofundou bastante no tema da adoção, né, sobre o olhar das constelações, mas geralmente quando as pessoas me perguntam, você acha que eu devo constelar? E eu pergunto, por quê? Por que é que você quer constelar isso? Qual é o seu objetivo? Qual é o real problema? O que é que está pegando? Né? O que é que está enroscando? Porque simplesmente nós temos um professor de constelação que se você chegar para ele e falar isso, eu quero constelar, ele vai perguntar, ok, qual é o seu tema? O que você vai estar trazendo? Eu adotei uma criança. Ele vai falar, e daí? Porque isto por si só não é um tema. Né? Agora, o que é que te leva a isto? Essa é uma criança que está tendo muita dificuldade de adaptação com determinada coisa. Uma criança que tem um comportamento muito agressivo. É uma criança que tem um comportamento muito esquivo. Né, o que é que está pegando? Não, nós temos problema, uma série de situações. Então, eu sempre gosto de dizer que a constelação, o movimento de constelar é muito importante quando a gente tem um tema de algo que de alguma forma está causando um impacto na nossa vida. Fora isso, o que a Carla fez agora é o que resolve, na minha opinião, 90% das questões, que é trazer um conceito, trazer o olhar das leis, de que forma as leis olham para uma situação como essa. Muitas vezes, só da gente receber o conceito e ajustar a nossa postura já é suficiente para esse tipo de resolução. E arrisco dizer que é o mais importante, na minha opinião. Mais importante do que constelar um tema é a gente poder adotar essa postura dentro de nós. É que o constelar, né, a constelação muitas vezes nos mostra aquilo de forma evidente. E olhar aquilo nos possibilita uma transformação de postura. Mas o mais importante é a nossa mudança de postura. E para isso as leis, as ordens, elas são muito efetivas. Né? Deixa eu só responder essa aqui, olha, como lidar com a criança que não sabe quem são seus pais biológicos? Foi dada sem nenhum afeto da mãe biológica. Marília. Marília, eu já perdi a conta de quantas constelações eu fiz na minha vida, ou participei, ou assisti. Eu não vi até hoje uma mulher que tenha dado à criança
que não tenha dado com dor, com sofrimento, que não tenha sofrido com isso. A mãe dá a criança porque ela tem uma crença na cabeça dela. Alguém vai cuidar melhor do que eu. Alguém vai fazer melhor do que eu. Alguém vai ser melhor para essa criança do que eu. Eu não presto para isso. Eu não sirvo para ser mãe. Eu não estou disposta, não estou disponível agora para ser mãe. Alguém vai ser e eu não. Eu nunca vi isso sem dor. E uma coisa que é muito importante aqui é assim: a criança sabe. A criança, conscientemente, ela no intelecto dela não sabe, mas na alma da criança, a criança sabe. A criança sabe o fruto de onde ela nasceu. Uma maçã não vai nascer de uma mangueira. Um pêssego não vai nascer de um pé de pera. Então a criança sabe de onde ela vem. No fundo da alma dessa criança, ela sabe. E ela tem necessidade de poder amar, reconhecer e amar o pai e a mãe, mesmo que ela não conheça fisicamente. Mesmo que ela nunca vá conhecer fisicamente. Ela tem a necessidade de ter permissão para dentro do coraçãozinho dela, ela ter um lugar de honra, de respeito, um lugar de amor pelo pai e pela mãe dela. Eu vou falar com você uma coisa. Se você puder, isso que o Bruno falou, isso que o Rafael falou, se você puder apenas permitir que seu filho ame ou dê um lugar, um bom lugar no coração dele para o pai e a mãe que a geraram, eu posso quase te garantir, não, eu posso até te garantir que os problemas de adoção é eliminado. Os problemas vêm quando a criança começa a ficar resistente, a criança começa a ficar com raiva, a criança começa a dar problema na escola, a criança começa a ficar agressiva, a criança começa a ter um monte de problema, quando ela não tem, não pode, não é permitido a ela ter um lugar de respeito e de carinho dentro do coraçãozinho dela para o pai e a mãe que a criaram, que a geraram. Aí começam a vir as revoltas, aí começa a vir um problema. Mas se você permitir que esta criança dê um lugar aos pais biológicos, assim como ela ama e tem um lugar para os pais que a criam, adotivos, eu posso te garantir que esses problemas acabam. Tá bom? E com a consciência de que isso muitas vezes não acontece porque nós não damos um bom lugar aos pais dessa criança dentro do nosso coração. Então, se nós estamos em algum momento nesse papel de cuidadores de uma criança, né, de tutores de uma criança nesse contexto, que a gente possa ter um bom lugar para os pais dessa criança no nosso coração, em primeiro lugar. E talvez as Sim. coisas possam fluir de uma forma um pouco melhor. Isso. Fale um pouco sobre antipsiquiatria. Eu não sei se é um conceito específico, mas dentro do que eu entendo, é algo que vai contra a psiquiatria, né? Eu não sei se esse é realmente um conceito que está sendo falado no momento, mas do meu ponto de vista, eu não tenho nada contra a psiquiatria. Muito pelo contrário. A gente teve até uma live que alguém fez uma pergunta sobre depressão e a gente bateu muito nisso, né? O psiquiatra, na realidade, é a única pessoa que pode diagnosticar uma doença psíquica, né? Então, qualquer coisa relacionada à medicação, doenças nesse sentido, precisa ser por um psiquiatra. Inclusive, muitas vezes, o que nós, psicólogos e terapeutas, fazemos é trabalhar em conjunto com um psiquiatra, entende? O que acontece é que são os lados extremistas radicais, né? Tem pessoas que são totalmente contra a remédios, são totalmente contra a um olhar mais tradicional, vamos dizer, e que aí partem por algo, de repente, buscando uma linha mais alternativa ou natural. O que acontece é que hoje eu acho que existem uma série de psiquiatras que têm um olhar muito mais humanizado, né? E vamos até brincar aqui, terapeutizado, e que, óbvio, entram com medicamento quando necessário, tratam de todas as questões que precisam, mas olhando também para um todo. Isso eu acho muito válido, né? Muitas vezes psiquiatras vão até o leader training, passam pelo processo,
como a gente tem inclusive psiquiatras fazendo a pós-graduação, justamente para poder olhar de uma outra forma, né? Ter um olhar um pouco mais abrangente. Então, eu não tenho nada contra a psiquiatria, inclusive sou a favor, e tem alguns casos que são casos psiquiátricos, precisa ir para o psiquiatra, ponto final. Muito bom. Porque, no geral, pode parecer controverso esse tipo de fala que eu vou ter agora, mas eu acredito que vocês podem compreender, né? Quando a gente fala, por exemplo, de antipsiquiatria, né, dentro daquilo que eu conheço, imagino que você esteja falando disso, né? Nós estamos falando sobre um movimento que critica algumas práticas, né, da psiquiatria tradicional, né? Então, se é disso que nós estamos falando da mesma coisa, né? Eu acho que os movimentos de antipsiquiatria ou anti qualquer coisa tem um lado que é importante. Porque, veja, o que nos leva para progressão na vida ou para a construção de coisas que são importantes são os questionamentos ou críticas de algumas coisas que estão postas. É claro que isto dentro de um movimento que é inclusivo, no meu ponto de vista. É dizer, eu posso olhar para isso e eu reconheço neste tema muitas coisas que são importantes e ajudam. Agora, eu reconheço neste tema coisas que eu acho que não são importantes, não ajudam e podem melhorar. Isso que nos leva no movimento à frente. Veja, a própria evolução da psicologia é um movimento de anti-algo, né? Uma teoria faz crítica a uma outra teoria, mas não significa que a elimina, né? Faz crítica a um aspecto de uma outra teoria e assim nasce uma teoria nova. E assim nasce uma teoria nova, e assim nasce uma teoria nova. E a gente vai evoluindo, né? Então, esse movimento de crítica a algo que está estabelecido, eu acho que é rico no nosso processo de evolução. Agora, o que eu não sou a favor são movimentos excludentes nesse contexto. Por exemplo, não tem nada na psiquiatria que é bom. Isso, na minha opinião, não funciona. Tem muitas coisas que são positivas, muitas coisas que ajudam. Muitas pessoas têm um movimento de antipsicologia. Psicologia isso é nada a ver, isso é uma coisa que não funciona, tal, nada disso é bom. Excludente, não ajuda. Tem muitos aspectos positivos. Tem muitas pessoas que têm um movimento de antiterapeuta. Não pode ser terapeuta, tem que ser psicólogo. Ah, não pode ser psicólogo, tem que ser médico. Então, esses movimentos que são excludentes nos levam a que lugar? Geralmente só conflitos, a conflitos, a conflitos. Então é muito importante para nós, na minha opinião, o exercício da crítica, o exercício de dizer isso faz sentido para mim, isso não faz, isso eu acho que pode melhorar, isso eu acho que não pode. Então, nem um extremo de sim para tudo e nem outro extremo de não para tudo. Veja, por muito tempo a gente acreditou que a Terra seria o centro do universo. E as pessoas que em algum momento questionaram, né, esta teoria do geocentrismo, por exemplo, então seria o anti-geocentrismo, né? Por muito tempo essas pessoas foram excomungadas, escorraçadas, até que em algum momento provou-se que parece que a Terra não é o centro do universo. E aí os movimentos foram, de alguma forma, evoluindo. Então, eu acredito que há algo positivo nesses nossos movimentos de crítica, mas sempre com o cuidado de não invalidar uma coisa completa ou de excluir um movimento completo. Muito bom. Além dessas exclusões que o Bruno fala, as generalizações também nos movem para um lugar, né? A gente todos os psiquiatras são muito ruins porque eles passam remédio e a gente fica dopado. Qualquer movimento extremo coloca a gente em um extremo, e os extremos nunca são bons, né? Os extremos são os extremos são extremos, é o limite do limite. Então, se a gente puder, todos os engenheiros são bons? Nem todos. Alguns são melhores, outros menos bons.
Para mim, na minha visão, ao meu ver, tem engenheiros que eu gosto, tem engenheiros que eu não gosto, tem arquiteto que eu gosto, tem arquiteto que eu não gosto, tem dermato que eu gosto, tem dermato que eu não gosto. Mas não significa que aquela dermato que eu não goste não seja boa. Significa que ela é muito boa para outro tipo de pessoa, não para mim. Então, o que vão gerar aí os problemas, os conflitos? É eu querer que a pessoa seja do jeito que eu quero. Né? Tem uma lei nas constelações, um princípio que é assim, tipo uma lei pessoal. Se você faz do jeito que eu faço, tá perfeito, ok. Você é bom igual eu. Se você faz diferente de mim, você não é bom, não. Você não presta ou você não serve para conviver comigo. Mas como assim? Né? Nós temos contextos diferentes. Então, o que eu penso? Todos os extremos não te levam para um bom lugar. As generalizações também te colocam num lugar de muita fragilidade. Então, tem coisas que são boas para mim e tem coisas que eu não quero para mim. Mas aquelas que eu não quero, aquelas que eu não concordo, que eu não apoio, não significa que elas que são ruins. Elas não são boas só para mim. Então, de repente, um tipo de, por exemplo, vamos ver, arte. Um artista, né? O Rafael e o Bruno têm um gosto para arte, de pintura, de escultura. Eu tenho outro. Agora, qual que é melhor? O meu escultor preferido ou o escultor preferido deles? Para eles, o escultor preferido deles. Para mim, o meu escultor preferido. Então, eu não tenho nada contra a psiquiatria. Eu não tenho nada contra o escultor deles ou o artista preferido deles. Eu tenho o meu preferido. Eu trabalho muito bem, em alguns momentos os psiquiatras me apoiam muito, me ajudam muito. Tem clientes que eu preciso que eles estejam com o suporte de um psiquiatra, para eu poder fazer o meu trabalho com mais tranquilidade, com mais calma, dentro do que é possível. Então, não generalize. Apenas isso eu não gosto. Esse tipo de conduta eu não gosto. Ok, isso é para você. Mas não seja anti alguma coisa, contra alguma coisa. Amplie o seu olhar. Permita que as coisas existam. Né? Senão a gente não saberia que a gente não é o centro do universo, se a gente não permitisse outras ideias diferentes da nossa. E é só uma ideia diferente. Exato. Como devemos reagir quando nossos pensamentos não estão mais felizes com pequenas vitórias? Dentro do que eu acredito, chega um momento da vida onde a gente vai entrando num estado de normalizar, né, algumas coisas. Então, em que sentido? Você, de repente, tem um sonho de conquistar X coisa. E aquilo para você, enquanto você ainda não conquistou, enquanto você ainda está sonhando, é algo muito grandioso, você fica extremamente ansioso, coração palpita, dá aquele frio na barriga. De repente você vai lá e conquista. Não importa o que seja, né? Depois que você conquista aquilo, provavelmente a proporção que aquilo toma na sua vida é outra, porque você já possui. E aí você não tem mais aquela empolgação, você já não olha mais com, meu Deus, como eu preciso disso, etc. E muito provavelmente, depois que você conquistou aquilo, você tem uma tendência a já buscar uma outra coisa que você queira conquistar. E assim vai indo. E aí chega uma hora que essas conquistas que antes pareciam tão distantes, tão longas, elas passam a ser algo banal, passam a ser coisa do seu dia a dia. O grande exercício é, você não vai muitas vezes ter essa empolgação que você está chamando aqui de felicidade, de realmente vibrar, tá num estado de êxtase com cada conquista. Mas cabe a você validar e reconhecer cada pequena conquista ou grande conquista que você faça, não importa se ela é algo para você como uma novidade ou se é algo do seu cotidiano banal. Mas você reconhecer essa conquista que você está tendo, esse momento que você está realizando aquilo e você se parabenizar. Talvez você não vai ter uma explosão de felicidade, mas você vai simplesmente dizer, ok, isso aqui para mim eu conquistei. Ponto. Da forma mais normal possível. A pergunta que eu te faria, se a gente tivesse num movimento individual, é qual é o problema com isso? Qual é o reflexo?
disso na sua vida. Quando a gente pode olhar o reflexo disso na sua vida, talvez a gente possa atuar. Agora, eu não sinto a mesma felicidade com as conquistas que eu sentia. Ok, tudo bem. Mas isso está te impedindo de seguir a sua vida? Está te impedindo de vivenciar novas coisas? Eu estou num estado de tristeza profunda. Muito bem. Desde quando isso começou? O que é que está acontecendo? O que é que está pegando? Então, eu arrisco dizer que por trás dessa sua pergunta há um tema que é maior. E a gente precisaria identificar o que está pegando, né? De fato. Porque é como o Rafa disse, veja, ninguém acorda todo dia comemorando que conseguiu dar alguns passos. Quando a criança dá os primeiros passos, a gente faz vídeo, faz festa, canta parabéns, né? Ninguém aqui fica comemorando a conquista de dizer bom dia. Nossa, quando a criança fala bom dia, quando fala mamãe, quando fala papai, aquilo para nós é um negócio magnífico, né? Quando você ganhou o seu primeiro salário, isso teve um impacto hoje quando. Então é importante compreender que isso ao longo do tempo, de fato, vai mobilizando dentro de nós emoções diferentes. E a gente não controla o tamanho da felicidade que vem, o tamanho da empolgação que vem. A gente não controla isso, isso simplesmente chega. Agora, volto para o ponto. O que é que isso está atrapalhando a sua vida? Qual é o real problema por trás dessa sua questão? E quando você identificar isso, a gente pode trabalhar. Muito parecido com a pergunta da adoção. Qual é o problema? Porque não há uma questão na questão eu tenho um filho adotado, eu adotei uma criança. Não há uma questão aí. Qual é a questão por trás da questão? Então eu deixaria essa reflexão para você. E se em algum momento a questão ficar clara para você e você quiser trazer, talvez a gente possa aprofundar um pouco mais. É isso. Em outras palavras, qual é de verdade a insatisfação? Que de fato está te entristecendo ou boicotando a sua alegria. Porque não me alegro mais com pequenas conquistas ou pequenas vitórias, então passa para vitórias maiores. Estabeleça outras metas maiores do que essa. Faça coisas mais grandiosas do que você tem feito. Mas eu concordo com os meninos que a questão não é essa. A questão é você, então, olhar para você e reconhecer o que de verdade está me entristecendo. O que de verdade está me minando a minha alegria, me angustiando. Tá bom? E com a consciência de que grandes vitórias, em algum momento depois de sucessivas, se tornam pequenas vitórias. Vitórias. E aí vai atrás de outras maiores. E aí vão se tornar pequenas e assim é a nossa vida. E outra coisa, nem todos os dias a gente acorda pulando de contentamento. Nós podemos acordar todos os dias gratos por termos acordado, por estarmos dentro de uma casa, enfim, por alguma coisa. Mas acordar todos os dias feliz, eu acho muito pouco provável. Todos os dias de 70 anos de vida que a gente... Então, busca de fato o que é que está pegando aí. Aí tem como resolver. Ok? Muito bom. Muito bom. Nos vemos Beijo. às 20, às 8 na Até meditação. semana que vem. Tchau, Tchau. pessoal.